Então, a palavra de hoje, o banquete do Pai, ela está na referência bíblica de Lucas 15, 25. Um curto pedacinho do versículo que fala, ouviu as músicas e as danças. Mas o versículo inteiro fala o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Bom, Isaías fala acerca do novo céu e da nova terra. E essa última passagem, essa última lição, está falando necessariamente sobre salvação. Sobre salvação. Salvação em 4 modelos distintos que fala no livro, que nós vamos ver rapidamente acerca deles. Então, Isaías fala do novo céu e da nova terra e declara que é a semelhança de todas as voltas para casa, a nossa última volta para casa será marcada por um banquete com o Pai. Qual que é a nossa última volta para casa? Para a eternidade, com Deus. Quando Jesus vier e nós formos morar com Ele, certamente vai ser a nossa última volta para casa, para a presença de Deus. Então, esse é o banquete. Nós que professamos a Deus todos os dias, procuramos andar nos seus caminhos todos os dias, apesar das dificuldades que cada um tem, certo? Mas nós vamos chegar na glória para ter um banquete na presença de Deus. Que glória, que maravilha. Todo o esforço que nós fizermos aqui, para isso será pouco. E não é comparado ao esforço que o seu filho fez para nos resgatar do mundo e nos levar para a glória, para o banquete eterno com Deus. Jesus também muitas vezes comparou esse banquete com a salvação, ou comparou a salvação com esse banquete. Eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando do banquete que nós vamos ter na vida eterna com Deus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todas as partes, muitos serão salvos, e aqueles que serão salvos participarão do banquete com Deus. É isso que está falando nas primeiras páginas do livro. Como sinal de sua graça salvadora, ele instituiu uma refeição que nós temos como parte desse banquete enquanto estamos aqui, a ceia do Senhor, para lembrar da morte, da vida e morte de Jesus. É um banquete. Então nós participamos desse banquete todos os meses. Glória a Deus por isso. 4 maneiras de ter experiência de um banquete moldada pelo Evangelho. Está no seu livrinho. A primeira fala que a salvação é uma experiência. Glória a Deus por isso. A salvação é uma experiência. E que experiência! Às vezes a gente passa despercebido. Às vezes a gente sente, recebeu Jesus e nada mudou. Não é? Mas muda, alguma coisa muda, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Tá? Então, a salvação é uma experiência, se não uma das maiores experiências que nós podemos ter na nossa vida, é aquela salvação que chegou a nós através do confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Todos nós passamos por isso. Glória a Deus. Por isso, é o começo do banquete. Aqui é o começo desse banquete com o Pai. Começa através da salvação. Jesus é o verdadeiro mestre desse banquete. É o anfitrião da festa. Por quê que ele é o anfitrião, é o verdadeiro mestre desse banquete? Porque nós o recebemos. Mas antes de nós o recebermos, ele nos recebeu primeiro. Glória a Deus por isso. Ele nos recebeu primeiro. Como anfitrião, vinde, meus filhos. Se não fosse por ele, nós não estaríamos com ele. Porque a iniciativa da salvação, primeiramente, parte de Deus e não de nós. Primeiramente, parte de Deus. Aí Deus levanta alguém para trazer uma palavra de salvação para a sua vida, para a nossa vida, e nós confessamos a Jesus e começamos a participar desse banquete da salvação com Jesus.
Então a Bíblia nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. A salvação que chegou a nós é uma prova. Nós estamos provando para ver que esse Deus verdadeiramente é bom. Mas não somente em concordar e crer. Não é só concordar e crer. Eu preciso ver a salvação, a mudança na minha vida. A salvação, nesse caso, está falando de mudança. Mudança. Porque a salvação não entra na minha vida para eu permanecer o mesmo. Não é? Essa não é a finalidade da salvação. Caso contrário, não precisava. Se eu permanecer o mesmo, confessar Jesus e permanecer o mesmo, o sacrifício de Jesus foi em vão. Não é? Essa mudança, essa transformação, ela é gradativa, ela é um processo, e eu preciso me inteirar, ou me deixar absorver por esse processo e buscar a presença de Deus para que essa mudança realmente ocorra na minha vida. Muito bem, Jesus se torna real em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha que bênção. Então, quando nós recebemos a salvação, veio morar em nós o Espírito Santo. Então, o nosso corpo passa a ser santuário do Deus vivo, morada do Espírito Santo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo conosco. Isso é maravilhoso. Ele é o ajudador, é o Paráclito de Deus, o Deus na terceira pessoa, habitando em nós, que vai nos ajudar a levar-nos para o banquete final na glória com Deus. Ele é ajudador. Por isso que Deus nos resgatou do mundo, mandou o seu Espírito para habitar em nós, para nos auxiliar nesse processo, nessa caminhada, enquanto peregrinos somos neste mundo, até chegar ao banquete final, na salvação com Deus, no tempo certo. Porque Jesus nos oferece esse acesso à presença do Pai. Jesus nos oferece esse acesso. E graças a Deus que nós apoiamos, que nós queremos, que nós aceitamos esse acesso através de Jesus. E hoje nós temos esse ajudador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar, auxiliar. Por quê? Porque o mundo passa. Nós vivemos no mundo, num contexto de mundo. E as atrações do mundo são muito mais, são melhores. Porque o mundo é mundo. Mas o Espírito Santo está em nós para nos ajudar, nos fortalecer, para que nós não incorramos novamente ao mundo e deixarmos de participar do banquete final com Deus. A salvação é material. Então, a primeira coisa, nós vimos que ela é uma experiência. Então, a salvação é uma experiência tremenda com Deus. A partir daí, eu preciso buscar a Deus para manter a salvação que Deus me concedeu. A salvação é material. Muito bem. Deus ama o mundo material e ainda se importa com ele. Deus ama o mundo material. Deus ama porque é criação dele. Deus formou todas as coisas. Então, Deus ama a obra que ele fez. Não ama o pecado que está na obra que ele fez, não é? Então, Deus ama o mundo material, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Salmos 23, 1, né? Não? João 3,16. João 3,16. Eu estou lá eu falei tanto ontem de Davi lá, que eu já estou lá em Crônicas até hoje. Olha só. Então, amados, a salvação é material. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós nele tenhamos a salvação. O cristianismo ensina que Deus abomina o sofrimento que há no mundo,
o sofrimento que o mundo perece nele e a opressão deste mundo material, tanto que se dispôs a intervir e lutar por essas coisas. É por causa disso, por causa desse sofrimento, por causa dessas lutas, que Deus optou em dar o seu único filho para resgate das nossas vidas, para que nós, apesar disso, de termos resgate da nossa vida através da salvação, isso não nos impede de passar por lutas e provações, porque a palavra é clara: neste mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis dificuldades, mas a maneira de nós encararmos as dificuldades e as lutas do dia a dia é estarmos firmes com Deus. É diferente de encarar não tendo Deus no coração. É diferente. Então, quando nós temos Deus no coração, nós temos uma maneira diferente de encarar os problemas. Nós temos uma maneira diferente de encarar o luto. Nós temos uma maneira diferente de encarar todas as coisas. Porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus abomina o sofrimento, as injustiças e o mal e a morte. Ele veio para derrotar e um dia haverá de eliminá-los por completo. Quando? A segunda volta, ele vai voltar. Aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados. Aqueles que estiverem vivos em Cristo vão ser arrebatados. Aqueles que já morreram serão levantados primeiro, conforme diz a palavra. Mas o importante é que nós estejamos preparados para a glória do último banquete com Deus. Se é hoje, amanhã, é com Deus. Ninguém sabe, não é? Mas Jesus veio para pagar esse preço do sofrimento, das dificuldades que nós passamos. Porque nele nós podemos todas as coisas. Filipenses 4:13, isso. Nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Imagina se nós não tivermos esse fortalecimento de Deus. O mundo que jaz no maligno nos sugaria com mais facilidade, mas aprove a Deus ter olhado para nós com olhos de amor e nos resgatado para Ele. Glória a Deus por isso. Agora, o importante também, que está falando no livro, que a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Para se manterem vivas, as pessoas precisam se alimentar com regularidade. Concorda? O cristão também, para se manter vivo na presença de Deus, precisa se alimentar dele com regularidade. Eu digo mais, precisa se alimentar dele com continuidade, com frequência. É dia direto, é constante. Por isso que a palavra de Deus fala: orai sem cessar. É uma maneira de estar buscando a presença de Deus, mantendo vivo a chama da salvação que há em cada um de nós. O mesmo se aplica a nós, no caso, a respeito do evangelho da graça de Deus. Então nós precisamos ler, buscar, orar, sabe, meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem duas características interessantes. Então eu estava falando na célula ontem, está lá no YouTube. Duas características importantes. Primeiro, é um livro que foi escrito para não ser lido, mas para ser meditado. Josué 1:8 fala o seguinte: fale dele com frequência, constante, com constância, meditai nele de dia e de noite. Então, a Bíblia foi escrita para que nós meditemos nela. Porque todas as vezes que nós orarmos primeiro e for meditar na palavra de Deus, Deus vai dar uma palavra para a gente, vai dar uma revelação para nós. Daqui a um tempo eu vou ler aquela mesma palavra, Deus vai falar mais, acrescentar mais coisas. Deus age assim. Outra coisa, a palavra de Deus também não foi escrita necessariamente para falar de Deus. Ela não fala necessariamente de Deus. Fala de homens, de pessoas que andaram com Deus. Homens e pessoas que andaram com Deus. Igual a nós, homens e mulheres igual a nós, sujeitos ao pecado. E tantos na Bíblia que falam de pessoas que andaram com Deus, que erraram, mas que também acertaram. Davi é o grande exemplo. Davi é mencionado na palavra de Deus desde os reis, os profetas e até em Apocalipse. Fala de Davi.
Apocalipse 5, se não me engano, ou 5:1, fala quando Jesus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Então, desde os reis até os profetas, passando por todo o Novo Testamento até chegar em Apocalipse, fala de Davi. É um dos maiores vultos do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Por quê? Porque ele andava com Deus, mas era um homem igual a nós, sujeito a falhas. Tanto é que ele falhou muito, mas também se consertava diante de Deus. Essa é a questão. Ele errava, mas reconhecia o erro e consertava com Deus, todas as vezes. Para crescermos, precisamos tornar o Evangelho pessoal, colocar no centro de tudo que vemos, pensamos ou sentimos. O Evangelho precisa ser a base da nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então o Evangelho precisa ser prioridade na minha vida. Ter um tempo de qualidade com Deus. Ler, meditar na palavra de Deus. Buscar de Deus revelação naquilo que você está lendo, meditando. Deus vai falar. Deus vai falar. Todo aquele que o busca, Deus se deixará a conhecer. Buscar-me-eis e me achareis. Nos fala que a salvação também é individual, porque Jesus salvará as pessoas individualmente. A salvação é individual. Não é porque eu estou salvo que a minha casa é salva. Não, ela pode ser salva, mas a salvação é pessoal. É pessoal. Nós somos salvos, não somos salvos pelas nossas obras. Obras não salvam ninguém. O que salva é a fé naquele que pagou o preço da minha salvação. E naquele que pagou o preço da minha salvação, um dia eu o confessei. E hoje eu a tenho, a salvação. Glória a Deus por isso. Porém, é preciso uma ação da nossa parte de aceitar a salvação que Jesus te oferece. Então, graças a Deus que nós, quando nos foi ofertada a salvação, nós aceitamos. E se nós aceitamos, pode crer, tem pessoas que não aceitam. Você prega, faz um apelo, faz um chamado, e muitos que não têm a salvação, às vezes não se toca, às vezes não ouviu direito, sei lá o motivo, o inimigo talvez tenha cegado o entendimento, porque está no mundo, e não aceita a salvação. Mas graças a Deus que a salvação chegou na minha vida, chegou na sua vida, e todos nós aqui aceitamos a salvação em Cristo Jesus. É aqui que mora a doutrina da salvação individual. Eu não posso aceitar Jesus por outra pessoa e nenhuma outra pessoa pode aceitar Jesus por mim. Não. Ela é pessoal. A salvação é pessoal. Eu não posso aceitar Jesus pela vida do fulano, do beltrano, do ciclano. Não. Ele vai ter a oportunidade para ele também de aceitar Jesus mesmo, porque a palavra fala que chegará por testemunho a todas as nações, ou seja, a todas as pessoas. A palavra, ele vai ter uma oportunidade de confessar Jesus e receber a salvação. Se ele aceitar ou não, é ele com Deus. Ele vai ter a oportunidade. E nós tivemos a oportunidade. E nós não a deixamos passar. No meu caso, foi há mais de 30 anos. Uma grande parte dos que estão aqui foi agora 1 ano e pouco, não é? Outros ainda virão, mas a salvação vai ser dada a oportunidade a todos. Essa é a doutrina da salvação, que ela é individual. Além disso, no dia do juízo final, eu vou responder por mim, pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu não vou responder pelos meus filhos. Vou prestar conta deles, sim, porque eu sou pai, e ele me confiou os meus filhos para eu cuidar, para ele, não é para o mundo. O mundo lá fora fala, né, que deu filho para o mundo, não é não. A gente tem filhos é para Deus. E nós vamos prestar conta deles para Deus.
Mas se eles não quiserem receber a salvação, que posso eu fazer? Não é? Eu dou graças a Deus que os meus estão todos na graça de Deus. Aqui também, graças a Deus nosso, não é? É bênção. É o cumprimento da palavra, da profecia de Deus mesmo veio para as nossas vidas, porque se tu crês, será salvo tu e tua casa. Eu criei primeiro. Meus filhos vieram por conseguinte. Parentes meus já se converteram. A minha casa vai sendo salva gradativamente, porque tem um tempo para todos. Graças a Deus por isso. Essa é a doutrina que acompanha a salvação individual e a condenação individual, caso você não seja salvo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação está, essa parte está incluso na salvação. Para participar do banquete, então vamos dar conta de nós. É por isso que a palavra fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, nos fortalecer em Deus, a cada dia criar uma intimidade com Deus, sabe? Aprimorar o nosso relacionamento com Deus, para que quando nós tivermos que prestar conta com Deus, estejamos aprovados. Glória a Deus por isso. A salvação é comunitária. Por sua própria natureza, os banquetes são comunitários. Quando fazemos parte de uma comunidade de verdadeiros crentes, temos melhores condições de conhecê-lo melhor e sermos cada vez mais parecidos a ele. E é por isso que nós estamos aqui, uma salvação comunitária. Todos nós estamos juntos. Aqui nós temos condições de aprender mais de Deus. No templo, na igreja, nós temos condições de aprender mais de Deus. Essa é a salvação comunitária, é fortalecer-nos em andar, em caminhar com Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Eu dou glórias a Deus, porque quando nós tivemos a visão, embora já é antigo, com outros nomes, a Assembleia de Deus falava antigamente em ponto de pregação, alguma coisa assim, nesse sentido, outro, casa do Pai, ou casa da bênção, nós chamamos de célula, mas quando nós tivemos a oportunidade de ter célula na nossa igreja, foi uma bênção. Muita gente foi salva nas células. Essa é a salvação comunitária. A salvação que nós estamos mantendo para que possamos participar do banquete final com Deus, com o Pai. Jesus nos mostra que a nossa vida não pode ter um final feliz fora dele, mas nele, em sua pessoa e obra. Então é através dele. Nós não vamos ter um final feliz sem ele. E qual que é o final feliz que estamos falando? Do banquete com o Pai. É de estar na presença de Deus na eternidade. Esse é o final feliz que nós temos que buscar. Para estarmos no banquete final com o Pai. E ele diz que há um só caminho. Jesus disse que há um só caminho para chegar lá na eternidade com Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está nos evangelhos. Ou seja, passa por ele. É preciso passar por ele. Não tem outro caminho para chegar ao banquete final, à presença de Deus, à salvação eterna com Deus. O único caminho é Jesus. Passa por ele. E um dia, ele veio e bateu na porta do meu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Apocalipse 3:20, se não me engano. Eis que estou à porta e bato. Aquele dia que a salvação bateu à porta do meu coração, ele diz: eis que estou à porta da sua vida, à porta do seu coração, e bato. Se você abrir, eu entrarei e farei morada. Cearei com você, ou farei mudança, transformação na sua vida. Graças a Deus que um dia ele bateu na porta do seu coração também, e você entra, Jesus. Faça parte da minha vida. És bem-vindo. És Senhor da minha vida a partir de agora.
escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar no banquete final, lá com Deus. O meu nome vai estar lá, no hall, aquela lista enorme de crentes que vai participar com Deus. Olha, já pensou? Se fizer uma chamada, Milton Alves, estou aqui, Deus. Oh, beleza. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor também declara em Atos 4:12. Atos 4:12. Em nenhum há salvação. Em nenhum outro há salvação. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dados aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro nome há salvação. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar lá em cima se não passar por Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome. É no nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Entrar por esse caminho e levar uma vida baseada na sua salvação nos levará finalmente à festa suprema, o banquete do fim da história. O banquete do fim da história. Oh, glória! O banquete do fim da história. Da nossa história. O fim é o banquete com o Pai. Nós entrar por esse caminho, como nós já entramos. Agora nós temos que trilhar por ele. Isso não impede de adversidades, de lutas, de provações, não. Mas nós temos um suporte, que é Jesus. Temos um ajudador, que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar a trilhar esse caminho e não permitir que nós venhamos a desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguir a linha reta da palavra de Deus, que já nos trouxe a salvação e que nos levará ao banquete final com Deus. A vida é eterna com Deus. Para finalizar, amados, falar algumas coisas sobre essa, fazer uma síntese dessa parábola, como é a nossa última lição, sobre a parábola do filho pródigo. Primeiro, Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Deus permite, que é um alerta para nós, o que vamos falar agora serve um alerta para as nossas vidas, porque Deus permite que a gente caia no nosso próprio orgulho. O pai da parábola concede ao filho, o filho mais novo, a posse da sua herança antecipada, lembra? O filho pediu parte da sua herança, a sua parte na herança, porque ele queria conhecer o mundo. Essa é a parábola. E o pai vai e concede. O pai poderia ter protegido o filho, poderia. Não é hora, só depois que eu morrer, vai cuidar da sua vida aqui conosco. Poderia. Mas o pai fez o quê? Abriu mão e deu a parte da herança dele. Ele poderia ter protegido o filho negando o dinheiro, pois sair gastando a herança era visivelmente um ato irresponsável do filho mais novo. Mas ele concedeu, permitiu que ele fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois tinha os seus próprios planos. Ele sabia que aquilo seria necessário para que seu filho se redimisse dos seus atos. Muitas vezes, Deus permite que nós também tomamos caminhos diferentes. Se ele negasse o dinheiro, o filho ficaria revoltado e nunca se redimiria. Às vezes, Deus permite que nós também tomamos um caminho diferente para mostrar que verdadeiramente o caminho é na presença de Deus. É na presença de Deus. Ele permite cair no nosso próprio orgulho. Mas, por outro lado, no final, ele está lá esperando com banquete. Quando houver arrependimento e voltarmos. A coisa que o filho mais novo fez, não é? Deus, o pai, no caso, Deus, permitiu que ele tomasse a sua atitude por orgulho, ele queria conhecer as coisas do mundo, foi e se deu mal, mas reconheceu que fez tudo errado e voltou para o pai. Muito bem. Outra coisa, Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Isso é bom.
Deus tem paciência com os nossos erros. Glória a Deus por isso, Deus é paciente. Assim como o pai entendeu a imprudência do filho e teve paciência com seus erros, Deus tem infinita paciência conosco, seus filhos pecadores. Porque nós somos pecadores, estamos sujeitos aos pecados que a vida oferece. Mas cabe a nós nos fortalecer em Deus, não é? E não cair na tentação do pecado. Coisa que o filho mais novo, não fez. O pai da parábola não estava preocupado com o gasto da herança, não era isso que ele havia juntado com seu esforço. Ele precisava que seu filho passasse por essa lição para que crescesse como homem. No caso da parábola, às vezes Deus permite também que nós venhamos a tomar algum caminho para mostrar, para que nós possamos crescer em Deus. E muitas das vezes as provações para nós têm caráter pedagógico. As provações têm um caráter pedagógico para as nossas vidas. Nós não vamos sair das provações sem uma revelação ou sem um discernimento, certo? Deus vai nos dar algum ensinamento através de cada coisa, quer seja na bonança, quer seja nas provações, vai ter ensinamentos para as nossas vidas. Ele teve a paciência de esperar que o seu filho passasse por toda aquela provação e por isso, se arrependesse dos seus atos. Deus teve a paciência de esperar que o filho fosse, o tempo que ele gastou aquilo, o seu dinheiro, não sei, mas ele foi, gastou toda a sua herança. Deus estava só esperando ele voltar. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos nossos erros e nos arrependermos. A paciência de Deus. Dar-nos tempo para que nós venhamos a arrepender, que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos esse Deus. Prefiro eu cair nas mãos de Deus, não é? Porque eu conheço as suas misericórdias. Davi que disse isso, não é? Prefiro cair nas mãos de Deus, porque eu conheço as suas misericórdias. Esse menino saiu, caiu na mão no mundo, mas depois se voltou, retornou a ter o Deus vivo na vida dele e voltou para casa. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Então, Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Glória a Deus por isso. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. Deus nos acolhe de braços abertos. O arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro não é o quanto eu choro pelos meus pecados, é o quanto eu mudo quando eu vejo transformação, quanto eu deixo o pecado e volto para Deus. Não é o quanto eu choro, chorar todo mundo chora, mas eu preciso ter mudança. O choro sem mudança, nesse caso, não vai gerar nada. Quem disse isso foi Augusto Nicodemos, tá? Arrependimento verdadeiro não é o quanto você chora, é o quanto você muda. Reverendo Augusto Nicodemos, da Presbiteriana, salvo engano. Não. Foi exatamente isso que o pai da parábola fez. Acolheu seu filho arrependido. Pai, pequei contra os céus e contra tu. Quando ele voltou. Arrependido. Transformado de certa forma. Por quê? Porque ele conheceu as delícias, entre aspas, do mundo, mas ele lembrou que as delícias de Deus são melhores. E Deus estava esperando ele voltar. Ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, fez-lhe uma festa com um banquete. Esse é o papel de Deus. Ao invés de nos repreender, ele nos recebe com festa. Ele nos recebe com festa. Ao irmão mais velho, que estava bravo com a decisão do pai, ele diz: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A alegria de ter voltado para casa, quando há um verdadeiro arrependimento. Deus se alegra
Por isso que a Bíblia fala que há festa no céu, quando um pecador se arrepende e volta para Deus, ou vá para Deus. Quando a gente já conhece a Deus, a gente volta para Deus. Quando a gente não tem uma experiência primeira com Deus, a gente vem para Deus, não é? Amados, lembra lá do encontro da Trindade na terra? Que fala na palavra de Deus? A Trindade estava na terra. Jesus estava descendo as águas, batizando. O Espírito Santo no formato de pomba, não é? E uma voz de Deus ali. Este é meu filho amado. Nele a minha alma se alegra. Então, quando um arrependido volta para Deus, essa voz precisa sussurrar nele. Esse é o meu filho amado. Estava perdido e foi achado. Este é a voz de Deus. Este é o meu filho amado. Estava perdido, mas foi achado. Vem para o gozo do teu Pai, para o gozo do seu Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, amados, quando nós, acaso incorrermos em algum pecado, não há aquele que não peque, não é? Que possamos nos arrepender genuinamente e ouvir a voz de Deus. Meu filho amado, volte. Estava perdido, mas eu te encontrei. Volte para a casa do teu Pai. Tu és um filho amado. Ele teve a paciência de esperar você entender que não dá para viver sem ele. E volta. Ele te recebe de braços abertos com um banquete de alegria. Muitas vezes agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante. Quando o filho chega em casa e o pai o recebe com festa, o irmão mais velho acha-se logo um injustiçado, pois ele sempre teve zelo pelos bens materiais do pai, nunca gastou a sua herança e o pai nunca havia lhe feito nenhuma festa. Veja, não deu o valor devido. Qual era o valor que ele tinha que dar? Olha, meu irmão voltou, não é? Meu irmão voltou, seja bem-vindo, vamos fazer uma festa, matar o cordeiro, sei lá, o pai fez uma festa tremenda para recebê-lo, e o filho mais velho não se importou, deu valor a outras coisas, ao invés de dar valor na salvação do filho que chegou, do irmão, né, que chegou. Importância ao que não é importante. Ele deu mais importância ao que não era importante do que aquilo que verdadeiramente era importante, o retorno do filho à casa do pai, arrependido, transformado. Graças a Deus por isso. Muito bem, amados. Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, como aqueles que agem contrários à sua vontade. Então, Deus ama igualmente a todos. Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, bem como aqueles que agem contrários à sua vontade. Deus continua amando a todos. Que esse pai da parábola poderia... Não, agora se ela saiu, perdeu, vai cuidar da sua vida, longe. Não deu valor? Não, venha, eu amo, continuo te amando do mesmo jeito, sou teu pai. O amor de pai não acaba. O amor de Deus não acaba. Então é comum as pessoas acharem que somente quem ora todos os dias, que vai ao culto aos domingos, que vai à missa aos domingos, que esses que são amados pelo Pai. Não, Deus ama aquele Joãozinho na calçada. Deus ama aquele que está pedindo. Deus ama aquele milionário que não está nem aí pelas pessoas. Deus ama igualmente a todos. Deus ama a todos. Tem um tempo para cada um. Deus não ama é o pecado que estão nele, os pecados que estão nele. Deus não ama o pecado, nem se compactua com o pecado, mas o pecador ele continua amando. Mas nós, enquanto criatura de Deus, hoje filhos, não mais criaturas, ele continua nos amando. Glória a Deus por isso. Muito bem, amados. Se tudo que era dele pertencia ao filho, quando ele mesmo disse para o pai, disse para o filho mais velho, então respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu.
Lucas 15, 31. Isso mostra que o pai era profundamente grato ao filho mais velho. Era profundamente grato ao filho mais velho, porque ele o ajudava. O filho mais velho que não teve o discernimento de receber bem o seu irmão que estava no mundo. Que o seu amor por ele era enorme e o que ele fazia pelo filho mais novo não mudava em nada o que ele sentia pelo filho mais velho. Então ele amava tanto o filho mais novo que saiu e perdeu toda a sua herança, quanto o filho mais velho que ficou. Ele amava igualmente os dois, eram filhos. Se tudo que era dele pertencia ao filho mais velho, o mais novo deveria conquistar os bens que perdeu em sua vida como pródigo. Esse é o pensamento do filho mais velho. Se tudo que é agora, tudo é meu, porque a sua herança tu já pegou, não é? Então agora é meu. No tempo certo eu vou herdar tudo. Que pertencia ao filho mais velho. O mais novo deveria conquistar por fora, que ele já pegou a parte dele. Mas jamais o pai negaria o acolhimento ao filho mais novo. O amor ao filho mais novo. Assim que ele apareceu em casa, arrependido, ele diz, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Oh, glória! É assim age o nosso Deus, quando nós também pecamos, quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos. Ele nos recebe com abraço, com beijo. Seja bem-vindo, filho amado. A minha alma se compraz em você. Seja bem-vindo à casa do seu Pai. Amém, queridos? Então, esses são básicos para as nossas vidas. A salvação, ela é pessoal. Então, eu já passei por isso, você também já passou. Mas, queridos, quando nós arrependemos, se alguma coisa precisar de arrependimento, não deixe para depois. Arrependa-se imediatamente. Mesmo porque quando pecarmos, lembra do Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos dar o toque. Olha, pisou na bola. Então é hora, vou me arrepender. Vou me consertar com Deus, porque o pecado, a finalidade dele é separar o homem de Deus. Essa é a finalidade do pecado. Essa é a arma que o inimigo tem para usar contra as nossas vidas, tirar-nos da presença de Deus. Tirar-nos da presença de Deus. E à medida que vai nos tirando da presença de Deus, vai esfriando o nosso relacionamento com Ele. E na maneira que vai esfriando, daqui a pouco nós estamos separados de Deus. Essa é a artimanha do maligno. Mas o mundo jaz no maligno, é verdade. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a salvação, nós somos de Deus. E se eu sou de Deus, eu tenho Ele como a minha segurança. Porque nele eu posso falar, inimigo, saia daqui em nome de Jesus. Porque nele eu posso, Senhor, eu me arrependo, em nome de Jesus, perdoa-me. Perdoa-me, sinceramente. Assim, Deus vai nos receber com festa. E o nosso caminho para o banquete final com o Pai está à nossa dianteira. Continuemos trilhando com Ele, trilhando nele, com a ajuda do Espírito Santo, com a nossa fé, para chegarmos lá na glória com Deus e participar desse banquete junto com o Pai. Glória a Deus por isso. Amém, amados?